Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Perrengue, e dessa vez eu vou detalhar para vocês tudo sobre a nossa viagem para Portugal. Depois que vocês viram nossos vídeos, que vocês acompanharam um pouquinho da nossa viagem, eu vou contar agora como foi para programar essa viagem, como foi para fazer o roteiro dessa viagem, para que você possa fazer o seu roteiro para Portugal também. Então, bora lá! Então vamos começar dizendo que Portugal é encantadora. Se você já escutou alguém falar que Portugal é chato de visitar, que não tem nada para fazer, ou então que o português é mal educado, que você vai ser maltratado, esquece tudo isso que você escutou e me escuta. Portugal é um país maravilhoso. Nós conhecemos Lisboa, conhecemos Sintra e conhecemos Cascais. E eu posso te dizer, eu teria ficado lá um mês sem pensar duas vezes. Então vamos começar por Lisboa. Saímos aqui do Brasil, fomos direto para Lisboa, um voo direto, sem escala, um voo muito bacana, a gente teve várias alimentações, então foi um voo super tranquilo, não achei nada difícil. Chegando lá em Lisboa, nós tivemos que passar pela imigração. Nós pegamos uma baita de uma fila. Eu chuto que a gente ficou quase 2 horas para conseguir passar pela imigração. Nós viajamos no dia 4 de março, ou no dia 3 de março, acho que dia 3 de março. Então, não era alta temporada, mas mesmo assim tinha muita gente. Possivelmente porque Portugal é uma porta de fácil acesso, né, querendo ou não, tanto na parte da língua e de estar mais próximo. Então, acredito que muitas pessoas optem em começar por Portugal. Então, já foi aí um perrenguezinho, tal, que eu não esperava, mas que foi super tranquilo. Eu levei tudo o que era preciso. A gente fez vários países, então cada país que eu fui, eu levei no seu idioma. A gente foi para Portugal, levei em português. Nós fomos para Espanha, eu levei em espanhol. Nós fomos para Itália, eu levei em italiano. Então assim, a pessoa que pegasse ali o papel para ler, ela ia conseguir entender para onde a gente ia, o que a gente ia fazer, quantos dias a gente ia ficar, onde a gente ia ficar. Então fica tudo muito mais simples. Então a minha primeira dica é: leve todos os documentos que você precisa, para você não passar nenhum tipo de aperto. Passamos pela imigração, hora de ir direto para o nosso hotel. Dessa vez, nós não ficamos em nenhum Airbnb. A gente ficou em um hotel que eu encontrei no Booking. No começo eu fiquei um pouco apreensiva, até porque eu não tinha tanta familiaridade com esse tipo de hospedagem, que é um hotel, mas ele parece muito um Airbnb. É meio confuso, mas eu adorei. Esse foi o nosso Airbnb, ele tinha bastante equipamentos, então a gente conseguiu fazer nosso café da manhã, conseguiu fazer um jantarzinho, a cama era deliciosa, o banheiro também estava tudo novinho, tudo reformado, do jeito que eu gosto, porque eu sou muito chata, principalmente com essa parte de banheiro, de cama, porque eu acho que é muito importante numa viagem você se sentir confortável, você ter uma boa noite de sono, para você conseguir aproveitar da melhor forma possível. Se amarrar minha mão eu não falo, né, meu Deus. Então, vamos falar de valores. Já falei de passagem, então vamos voltar lá. Eu paguei 4.584 de passagem de ida. Então, eu paguei esse valor para 2 pessoas no mês de março. Eu achei um pouquinho caro, né? Depois que a gente voltou de viagem, eu descobri outras formas de pagar muito mais barato. Então, hoje, se eu fosse viajar de novo para Portugal, eu conseguiria uma passagem muito mais barata. Depois eu posso fazer um vídeo aqui explicando melhor, mas dá para economizar. E a volta nós fizemos em milhas. Então, esse foi o único custo que nós tivemos com a passagem, porque a volta nós usamos as milhas que nós tínhamos. Agora, voltando na hospedagem, nessa hospedagem no Booking, para 5 dias, nós pagamos R$ 1.615. Foi uma hospedagem muito bem localizada, ela ficava perto ali do Arco da Augusta, na Rua da Augusta, o Arco da Augusta, perto da Sé de Lisboa, eu confundo com a Catedral da Sé, com a Sé de Lisboa, então ele estava muito bem localizado e valeu muito a pena pagar essa hospedagem. Além de estar nessa boa localização, a gente tinha mercados perto, muitos restaurantes de todos os tipos de gastronomia, culinária que você quisesse,
tinha lá. Pontos de ônibus, tinha bastante ponto de ônibus. Lojinhas de souvenir, lojas de roupa, boutiques, tinha bastante coisa também. Então, se você está procurando uma região para você ficar tranquilo, essa é uma ótima região. A gente saía cedinho, umas 8h30, 9 horas, e voltava, tipo, tarde da noite já, e era muito tranquilo andar na rua. Eu sou de São Paulo, então, assim, deu 6 horas da noite, a gente já tá meio apreensivo, né, de andar na rua, principalmente sozinha. Eu andei sozinha, então eu me senti muito tranquila e não senti nenhum tipo de risco, nenhum tipo de perigo. Essa foi a minha experiência também. E para me locomover, lá em Lisboa foi muito tranquilo. Antes de tudo, eu preciso introduzir para vocês o Lisboa Card, que foi uma bênção na nossa viagem. Eu não encontrei muitos vídeos que falassem se valia a pena ou não. Então, tá aqui para você. Esse vídeo vai te explicar e aí você vê no seu roteiro. No meu roteiro, valeu super a pena. Uma entrada gratuita. Gratuita assim, você pagou o Lisboa Card, mas no final do seu roteiro, quando você for bater as informações e os valores, você vai ver que valeu muito, muito a pena. Então, com esse Lisboa Card, a gente andou por toda Lisboa com o ônibus. Era muito fácil, muito tranquilo, era só você aproximar, assim como nos ônibus aqui de São Paulo, que ele já passava ali o bilhete para você e você podia usar vários ônibus durante o dia também. Então, assim, andamos de ônibus por toda Lisboa, andamos muito, muito, muito a pé. Então eu já te recomendo aí com bom tênis, porque tem muitas subidas, muitas descidas. Então não é um lugar para você ir de salto, não é um lugar para você ir com um sapato que vai machucar seu pé, né? Então é muito importante para você prestar atenção no calçado que você vai usar. E de passeio é uma coisa muito relativa. Por quê? Passeios, eu até anotei aqui. Eu tenho uma folha inteira de coisas que nós fizemos em Lisboa. Por quê? Nós somos pessoas que gostam de acordar cedo e explorar a cidade no que der, em todos os cantos possíveis, andar pelas vielas, sentir como é viver em Lisboa, né? Os comércios, os restaurantes, os mercados, como é entender essa vida de Lisboa, né? Em qualquer outro lugar que nós fomos. Então, nosso estilo de viagem é esse. Então, eu tenho literalmente uma folha cheia de locais que nós visitamos, como, por exemplo, Panteão, a Sé de Lisboa, o Castelo de São Jorge, o Elevador de Santa Justa, o Museu dos Coches, o Palácio da Ajuda, assim como o Tesouro Real, o Mosteiro dos Jerônimos, o Padrão do Descobrimento, a Torre de Belém, o Oceanário e alguns outros pontos como igrejas, feiras, miradouros, coisas que tem a rodo em Lisboa. E olha, se eu posso te dar uma dica, eu não sei de você, eu adoro entrar nas igrejas. Eu não sou católica, eu não sou evangélica, mas eu adoro visitar as igrejas pela arquitetura, que sempre é muito bonita, pelo cuidado que eles têm e pela energia boa, né? Que eu sinto, pelo menos, na igreja. Mas as igrejas de Lisboa são fenomenais. Teve uma delas, eu vou colocar aqui no vídeo, porque eu não lembro o nome dela de cabeça, mas ela é apaixonante. Eu me senti dentro de uma pintura, de um quadro, umas pinturas assim tão perfeitas, com passagens bíblicas. Eu fiquei encantada, eu fiquei acho que uns 15 minutos só olhando, tentando decifrar, e você via as passagens bíblicas e você tentava puxar na memória sobre o que ela falava, e você fazia ali um link com a pintura. É assim, impecável. Eu fiquei apaixonada. E ainda falando de locomoção, nós alugamos um carro durante um único dia. O que eu fiz? Chegamos muito cedo em Lisboa, então a gente chegou, conseguimos deixar a nossa mala dentro das competências do hotel, né? Não necessariamente no quarto, porque o quarto tinha o check-in, acho que era umas 2, 3 horas. Mas a gente conseguiu deixar dentro da estrutura do hotel e já sair explorar a cidade. Então, a gente começou a andar ali por Lisboa, eram umas 8 horas da manhã do dia que a gente chegou, que foi muito bom chegar cedo. E aí, nós aproveitamos 4 dias inteiros. E no dia do check-out, fomos até o aeroporto, pegamos o carro, alugamos um carro lá, a gente pagou R$150, super barato no carro, e fomos conhecer
Cascais e Sintra. Uma pena que, quando a gente foi, o tempo não estava muito bom, né? Tava chovendo, tava nublado, e bem nesse dia caiu um pé d'água, que não tá escrito. Acho que todos os dias que a gente ficou em Lisboa, que teve uma garoazinha chata, eles acumularam e choveu no último dia. Não estou reclamando, que foi muito bom não ter chovido nos outros dias. Mas estragou um pouco da nossa experiência em conhecer Cascais. Porém, é um lugar que eu pretendo voltar, principalmente ali na primavera, verão, porque parece um lugar muito bonito, tem umas praias muito bonitas, tem uma vibe, eu não sei explicar, praiana, uma coisa gostosa, sabe? Muito diferente daquela viagem que é mais cidade, mais construção, arquitetura, então tinha uma vibe muito gostosa. Eu pretendo com certeza voltar para Cascais e eu aconselho você a colocar no seu roteiro, né? Aluga um carro, pega ali o último dia, põe as malas dentro do carro e vai conhecer. Pega as estradas são maravilhosas, não tem perigo, é muito fácil em questão de pedágio, posto de gasolina, então quanto a isso você pode ficar despreocupado. E depois nós fomos para Sintra. Sintra é uma cidade, como eu vou explicar? Eu me senti no filme do Crepúsculo. Não sei explicar, mas eu adorei, com vielinhas super pequenininhas ali, para você explorar a cidade, uma coisa bem cidadezinha pequena, aquela coisa aconchegante, e eu adorei. Nós conhecemos o Quintal da Regaleira, que foi super legal, tem uma arquitetura muito bacana, manuelina ali, interessante, uma coisa que você não vê no Brasil, porque é uma coisa portuguesa, e você vai conhecendo ali tem um poço iniciático, que eles faziam rituais, celebrações, assim como um castelinho ali também, com a história da família que morava ali. Então é super legal, eu achei que vale muito a pena você conhecer. E tem outras coisas também, tem o Palácio da Pena e também tem o Palácio Montserrat. Porém, como a gente perdeu muito tempo, que a gente teve que esperar a chuva passar para poder continuar a viagem, porque choveu muito, muito mesmo, a gente acabou não conseguindo fazer esses outros pontos turísticos, mas não tem problema, porque é mais um motivo de voltar para conhecer um pouquinho mais da cidade, que a gente não conseguiu nem descer para permear ali pelas ruas, pelas vielas, para tomar um cafezinho, não conseguimos, porque estava chovendo demais. Então, fica aí como dica para vocês colocarem no roteiro de vocês. Agora, comida. Comida é uma coisa polêmica de eu dar qualquer tipo de indicação, porque não é uma prioridade na nossa viagem. Ah, Yara, mas você estuda gastronomia, como você não tem essa prioridade? É que eu gosto de conhecer a gastronomia do local. Então, assim, a gente vai em 1, 2 restaurantes, faz questão de ir, mas não todos os dias. Porque se você tá fazendo essa viagem, você sabe que o euro tá muito caro. E você pagando em euro lá, você tá pagando em reais aqui no Brasil. Você tem que converter. Comigo não tem essa história de quem converte não se diverte. Porque é muito dinheiro e você tem que fazer esse cálculo, senão, se você tá fazendo uma viagem aí de 20 a 30 dias, você tem que ter como custear ela até o final, né? E a gente tava na primeira semana. Então, não conhecemos muitos restaurantes ali em Lisboa. A gente optou muito pela comida do mercado. Tem os mercados lá, que eu não vou lembrar o nome do mercado, mas eles vendem pratos feitos, deliciosos. A gente comeu bacalhau todo dia. E não é de um bacalhauzinho sem graça, era uma delícia, uma posta de bacalhau com azeitona portuguesa. E aí tinha bolinho de bacalhau, croquete, um arroz, tipo um arroz birubiru. Então, assim, tem muita opção e era muito barato. Coisas que a gente gastou os dois juntos no restaurante, 50 euros, quando a gente almoçava com a comida do restaurante, do mercado, a gente gastava nem 10, sabe? Sei lá, 10 com o café da manhã, talvez. Então, assim, nós optamos em comer no hotel. Por isso que eu fiz questão que o nosso hotel tivesse essa estrutura de cozinha. Se você quer economizar de alguma forma na sua viagem e você não faz tanta questão de restaurantes, de conhecer, essa é uma boa opção. Vai no mercado, compra ali uma posta deliciosa de bacalhau, compra um vinho e come no seu próprio Airbnb, no seu hotel. Pra mim é maravilhoso, porque eu gosto de cozinhar, então tava ali cozinhando em Portugal,
tava adorando, usando os ingredientes dele, conhecendo como é cozinhar numa cozinha em Lisboa mesmo, que querendo ou não muda os ingredientes, né? Eu adorei. E nisso a gente economizou. Então, assim, para você comer um almoço ali, vamos dizer, 2 pessoas, você vai gastar, em média, no mínimo, uns 30 euros. Então, né, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, vou colocar em dinheiro aqui, em reais, para vocês terem mais ou menos uma ideia de conversão também. Agora, falando do português. Eu tenho certeza que você já escutou que português não gosta de brasileiro. É uma coisa complicada, porque eu tive situações a qual eu tive certeza que isso era verdade. Assim como eu fui muito bem tratada. Então, assim, eu acho que é aquele tipo de comentário que você também escuta do paulista, do carioca, do, sei lá, do baiano, do gaúcho. Eu acho que é muito de pessoa, eu acho que é muito de você, como você chega nas pessoas, né? Eu acho muito importante que a gente tem que pensar que nós somos os turistas. As pessoas que estão ali, elas às vezes estão trabalhando, saindo tarde ou cedo de um plantão ou de, sei lá, um trabalho puxado, cansativo. E às vezes você parar essa pessoa para pedir uma informação, às vezes ela não tá com paciência, às vezes ela tá com pressa, às vezes ela não tá de bom humor. Então, assim, nós temos que pensar que nós somos os turistas, né? Então, você vai perceber que Portugal tem muito brasileiro, muito. A gente foi no Castelo São Jorge, se eu não me engano, e a moça que conversou com a gente ali, era tipo uma guia. Ela era brasileira e foi super legal, ela foi super querida conosco, mas também tivemos portugueses que foram super queridos conosco. Então, acho que assim, vai com a mente aberta, saiba que você é o turista, que as pessoas estão trabalhando, estão vivendo, assim como a gente vive na nossa cidade, e que é o principal de tudo. Nenhum país vai ter um povo que nem o brasileiro, porque nós somos acolhedores, a gente ajuda sem esperar nada em troca, faz festa, dá risada, tá tudo bem, tá tudo bom, sabe? Mesmo com todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, no final a gente é muito feliz, a gente é muito caloroso. E isso não tem fora daqui, não esperem, porque é uma característica do brasileiro, né? É o nosso diferencial. Então, vai com a mente aberta, aproveita, seja cordial, dê bom dia, boa tarde, boa noite, agradeça, né? Obrigada, por favor. Essas coisas abrem portas, eles vão pelo menos se sentir ali respeitados no trabalho deles, no país deles. E acho que isso ajuda muito nessa parte, dessa convivência, dessa entrada que você vai ter no país, né? Não só na cidade. E agora que eu falei um pouquinho, né? Falei de valores, dei algumas dicas para vocês. Vamos continuar nosso roteiro. Eu dei uma paradinha, tem muito conteúdo para passar para vocês. Finalizei os vídeos de Portugal e agora a gente vai embarcar em outra viagem, outro país. E temos aí uma boa sequência de vídeos para vocês consumirem esse conteúdo. Eu vou montar, assim como eu já montei, eu só não publiquei, mas eu vou publicar o roteiro que eu fiz dessa viagem para a Europa, onde a gente conheceu vários países, várias cidades, gastando não muito, não vou dizer pouco, porque não tem como dizer pouco, mas economizando bastante e aproveitando muito. Porque eu quero que você também tenha essa oportunidade e que você faça essa sua viagem sem perrengue. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!